Gente, antes de apresentá-lo, eu gostaria de retornar um pouquinho sobre a escola sem partido, com relação ao Cinesp. Muitos aqui são novos, né? E seria bom a gente falar um pouquinho. Esse movimento Escola Sem Partido, ele iniciou em 2004, e ele toma corpo, ele toma movimento, né? Quando vários estados começam a apresentar projetos de leis, seja nas câmaras, na Assembleia, ou até no Congresso Nacional. O Cinesp, ele divulgou, ele participou, ele incentivou e mobilizou a categoria em diversos momentos, desde o nosso Plano Municipal de Educação, né, que tentaram não barraram, né, vários assuntos, temas importantes para nós. Bom, o que a gente tem feito? Cartilhas, assembleias, participado de audiências. E hoje, o que a gente tem? No Congresso Nacional, ele foi arquivado. Na Câmara Municipal de São Paulo, ele está para ser votado. O que a gente pede para vocês? Cinesp, como a gente sempre diz, somos todos nós. Nós precisamos da Câmara cheia, lotada. Eles precisam observar nossa pressão, sentir nossa pressão, porque é só assim que a gente age, que eles conseguem, né, prestar atenção na gente. O que a gente pede? Nós vamos sim divulgar amplamente, mas precisamos de vocês. Eles pregam imparcialidade política, mas nós sabemos, todos nós sabemos, que afeta a democracia e a nossa liberdade, como já foi dito aqui. Nós não queremos espiões em salas de aula. Nós não queremos que professores omitam suas opiniões e omitam suas experiências políticas. Sendo assim, eu passo a palavra para o nosso doutorando pela USP, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais, também pela USP. Atualmente é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e membro do Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo. A palavra é sua. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito pela diretoria do Cinesp e dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu conheço várias pessoas que estão aqui na plateia, que participam do sindicato, mas quero fazer uma menção especial a um grande diretor de escola, meu companheiro Carlos, que é do meu grupo de pesquisa, trabalha lá na cidade de Tiradentes. E quero também fazer um agradecimento à presença do Rudá Hit, que está lançando um livro aqui também, né, Rudá? Sobre o conservadorismo político. É sobre isso que se trata o Escola Sem Partido. E eu vou trabalhar essa perspectiva do Escola Sem Partido a partir dessas questões, né, da emergência do ultraconservadorismo, e vou tentar construir com vocês aqui uma conversa sobre o que representa o Escola Sem Partido, não só no contexto brasileiro. Muitas vezes, o fato do nosso país ser um país continental, a gente tem ideia de que as coisas acontecem no Brasil de forma independente do que acontece no mundo todo. E, na realidade, o Brasil faz parte de um cenário internacional, um cenário em que se dá uma emergência de um novo conservadorismo, que eu tenho chamado até mais ou menos o começo desse ano de ultraconservadorismo, mas analisando friamente, né, os últimos livros que tratam desse tema, é importante a gente dizer que é um ultra-reacionarismo. E esse reacionarismo, ele tem se expressado de maneira muito clara na República Federativa do Brasil, e não apenas pelas eleições mais recentes, mas principalmente no cotidiano. Até mesmo porque vocês têm enfrentado várias situações de conflito com militantes do Escola Sem Partido, que estão denunciando professores. Então, a gente imaginar que o mundo político está desvinculado do mundo social, do mundo do cotidiano,
é a gente subdimensionar o que acontece no cotidiano, especialmente o que acontece no espaço que deveria ser o espaço mais importante da República, que é o espaço das escolas públicas, municipais, estaduais, em alguns casos federais, que nós temos no Brasil. Então, eu vou conversar com vocês sobre isso, dizer que é importantíssimo os sindicatos trazerem a questão do Escola Sem Partido. Vocês podem ficar surpresos, mas isso é raro no debate público brasileiro. Os sindicatos não estão discutindo Escola Sem Partido, e isso representa um risco enorme para a profissão docente, que, entre outras coisas, é a profissão que está sendo atacada de maneira muito clara. E o recado que eu quero dar para vocês é que também esse não é um processo só brasileiro, esse é um processo mundial. Bom, vocês conseguem ouvir bem? Vocês preferem que eu fale de pé? Peço desculpas pela voz, mas eu sou corintiano e eu gritei muito na final. O Carlos agora ficou bravo comigo, que ele disse que não era para eu falar do Corinthians, mas é que não tem como, né? Não tem como. Na Páscoa, como vocês perceberam, foi só love, né? Então, a gente tem que comemorar o título. Bom, eu vou, para vocês está tranquilo eu falar sentado? Vocês preferem principalmente o pessoal do fundo? Então eu vou ficar aqui sentado, senão eu vou perder minha companheira de mesa, que diz que se eu falar em pé, ela vai embora. Bom, então, vamos lá. Começando sobre o contexto do Escola Sem Partido, como ele emerge no Brasil. Escola Sem Partido é um movimento que começa a existir no Brasil em 2004. 2004 é quando se dá a certidão de nascimento do Escola Sem Partido. É um movimento que tem mais do que uma certidão de nascimento. Ele começa com um promotor que era assessor do Supremo Tribunal Federal, o Miguel Najib, que é a principal liderança intelectual do Escola Sem Partido, mas está perdendo espaço dentro do movimento. É importante frisar isso, porque ele vai perdendo espaço, ele é uma pessoa ultraconservadora do catolicismo brasileiro e começa a perder espaço para os movimentos evangélicos. Então está tendo também uma disputa no seio do Escola Sem Partido sobre as ideias do Escola Sem Partido. Quando eu citar aqui forças conservadoras ou ultra-reacionárias religiosas, eu quero deixar claro que eu não estou reduzindo a fé das pessoas em relação à questão política. Eu só estou dizendo que essa é a origem das pessoas que militam nesse processo, né? Então, eu estou com uma posição estritamente laica, que é de respeito das religiões, mas considerando que a questão pública não pode sofrer interferência da questão religiosa, no sentido de determinar a questão pública, né? Não no sentido de participar do processo político, porque é direito de todos participar do processo político. Bom, ele começa com o Miguel Najib, que vai criticar um professor por uma comparação que esse professor faz, que é uma comparação infeliz, que compara São Francisco de Assis com Che Guevara, com Marx e com outros militantes de esquerda. Por que é uma comparação infeliz? Porque ela não cabe cientificamente, né? Uma coisa é o trabalho teológico do São Francisco de Assis, que é um personagem histórico e também um personagem religioso. E sendo religioso, portanto, é um personagem que vive de uma construção da sua passagem pelo mundo, que é uma construção religiosa, teológica. Quando é uma construção teológica, ela não está afirmada exclusivamente em fatos históricos, mas em narrativas sobre fatos históricos, narrativas que são narrativas de interesse e construídas pela Igreja Católica. Bom, ele faz essa comparação e o Miguel Najib escreve uma carta dizendo que ele não aceitava essa comparação e que o professor estava praticando uma doutrinação de esquerda, fazendo uso de uma figura religiosa para aumentar a legitimidade da posição dele próprio como professor. Bom, esse foi um episódio em sala de aula. Só que esse episódio em sala de aula, que eu considero que é um episódio infeliz, mas não é algo que deve ser tomado como... Acontece como todo mundo, em qualquer profissão, de vez em quando você faz uma fala, que é uma fala que você erra. O professor ele não é diferente de qualquer profissional, ele comete erros, ele tem acertos, e o que importa não são os episódios, mas é a trajetória, né, durante o ano letivo.
Mas o fato é que o Miguel Najib pega essa questão e joga essa questão para a arena pública, e a primeira pessoa que pesca essa questão, quem é? Olavo de Carvalho, que faz a segunda certidão de nascimento do Escola Sem Partido e começa a incluir conceitos que são conceitos referenciais hoje no debate público, que é a ideia de que nas escolas públicas brasileiras existe um marxismo cultural, que em termos conceituais e bastante objetivos não existe. Eu costumo dizer que o marxismo cultural é o vício de linguagem de quem acredita que a Terra é plana. Não tem nenhuma base científica, não tem nenhuma base concreta, mas é uma narrativa, e a gente está no momento histórico de que tudo, na realidade, talvez nunca tenha deixado de ser assim, mas agora, com as redes sociais, com a maneira como o debate público é feito, as narrativas elas ganham uma feição de realidade, é uma realidade instantânea. O que é tema hoje, o que é debate hoje no Brasil, não tem nenhuma segurança que amanhã continue sendo. Vocês devem ter percebido que a gente vive revoluções por segundo no debate público, né? Mas o fato é que ele constrói essa conceitualização, e essa conceitualização começa em 2004 a ganhar um corpo. Eu estou falando de 2004. 2004, a gente estava no Brasil e no mundo num processo que era considerado internacional de ascensão dos governos de esquerda ou de centro-esquerda, governos que tinham uma pauta social muito clara, e esse processo vai mais ou menos até 2012, não só no Brasil, também no mundo, né? Essa força, essa hegemonia de um pensamento de centro-esquerda, que é um pensamento reformista, que busca a reforma do Estado, e que dentro de um país como o Brasil, em que é um país totalmente pautado em privilégios, mesmo a reforma ela tem um impacto enorme na vida das pessoas, que é o caso de programas como Bolsa Família, que foi a expansão das universidades. Eu estou entre aqueles, e quem me conhece sabe disso, que acreditam que era possível fazer mais, e fazer de forma mais estratégica. Agora, eu não vou deixar nunca de reconhecer as questões que são fatos. A vida do povo brasileiro era melhor naquele momento, e era muito melhor. Lula livre, então, o que acontece? Até depois vou colocar a questão, né, sobre a forma como se utiliza o espaço da justiça para se fazer também a luta política. Também nunca deixou de ser assim, mas é importante citar como uma questão importante. O que acontece? O Escola Sem Partido ele não tem espaço até 2010, que é quando ele começa a ter espaço. E tem um erro que foi cometido pela presidenta Dilma em 2011, que eu preciso chamar a atenção, porque ele representou a emergência de uma figura política central para o Escola Sem Partido, que foi o deputado Eduardo Cunha, que depois se torna presidente da Câmara. Como que as coisas evoluem nesse processo? Em 2010, o grande debate foi o debate sobre a descriminalização do aborto, no segundo turno das eleições. Recordem-se, é tão difícil lembrar, porque parece que 2010 é no milênio passado, né? Mas recordem que em 2010 o grande debate, fora a bolinha de papel que foi lançada contra José Serra, que pautou também o processo eleitoral, o grande debate em 2006 foi a privatização da Petrobras. O Alckmin defendeu, teve menos voto no segundo turno do que teve no primeiro. A população brasileira é contra a privatização, majoritariamente. Ainda é, isso também está mudando, mas eu acho que está muito distante de alterar o cenário geral. Em 2010, o debate presidencial foi estritamente sobre, no segundo turno, descriminalização do aborto. Eu lembro que a presidenta Dilma, na época candidata, ela inclusive faz uma aliança com Gabriel Chalita para poder ir na atividade do dia 15 de outubro, que era dia 12, o feriado de Aparecida, teve uma atividade dia 12, teve uma outra atividade dia 15, com os católicos para poder participar da atividade de Aparecida do Norte, porque setores da igreja queriam proibi-la de ir. E isso teria um impacto eleitoral. Então, o debate sobre o aborto a descriminalização do aborto, foi um debate muito claro. O Serra, que era historicamente um defensor da descriminalização do aborto, ele mudou totalmente de lado e passou a ser contra a descriminalização do aborto. E aí, o Escola Sem Partido tem a gênese
do que representa hoje a força que ele tem na sociedade. O que mobiliza as pessoas no Brasil não é a crítica à esquerda. Isso está muito distante. Vocês vão dizer, bom, mas o que está acontecendo nas escolas é sobre isso. Mas é uma margem, considerando todo o conjunto de alunos e todo o conjunto de famílias. O que de fato gera temor nos pais é a questão da sexualidade. Que os pais têm um temor absoluto sobre isso, porque eles consideram que os filhos deles, como indivíduos, estão em risco a partir do momento que esse debate ganha força. Eu vou explicar mais para frente melhor sobre isso. A partir de 2010, isso se torna um tema claro, e em 2011, a Dilma vence a eleição, em 2011 entra o debate sobre o kit anti-homofobia. Quem se lembra disso? Foi em 2011 que começa esse debate. O kit anti-homofobia nunca saiu do Ministério da Educação. Ele nunca foi lançado. Ninguém conhece o kit anti-homofobia. As pessoas não conhecem o vídeo aprovado, porque nenhum vídeo foi aprovado do kit anti-homofobia. Até porque o vídeo tinha um problema matemático. Ele dava o aluno fazia um argumento que estava errado matematicamente. Então, o kit não ia sair. O ministro, na época, o Fernando Haddad, segurava o kit, inclusive, para acertar o kit. Porém, o kit vaza, o conteúdo que estava sendo trabalhado ainda como um piloto vaza, não distribuído vaza, e o Palocci estava para ser convocado, porque começaram a surgir os casos de corrupção, ele era ministro-chefe da Casa Civil, o Palocci é chamado no Congresso Nacional e a Dilma negocia a não convocação dele a pedido do Antony Garotinho, e de um político que era emergente, que sempre foi uma liderança no Congresso Nacional, mas só representava os empresários, mas passa a representar também os evangélicos, não sendo pastor. Esse outro político, que é o Eduardo Cunha, emergem e fazem a negociação para travar a ida do Palocci, sob o pretexto de que, travando a ida do Palocci, a Dilma não iria distribuir o kit anti-homofobia. Na política existe uma questão muito clara. Quando você tem um recuo, quando você faz um recuo e você entrega poder para um outro setor, não existe vácuo, esse outro setor ele se apropria desse poder. E o Eduardo Cunha teve uma primeira vitória, e na política também a vida são sucessões de vitórias, até o momento que você perde e muda o processo político. O Eduardo Cunha emerge e aí ele começa a pautar o Escola Sem Partido, em torno de um conceito que é um conceito sociológico, que é importantíssimo que vocês dominem, que é o conceito do pânico moral. Como que o pânico moral se expressa nas nossas escolas? Quando, por exemplo, os pais vão dizer que na educação infantil, coisa que nunca aconteceu, nunca, que na educação infantil é ensinada a sexualidade para as crianças. Qual é o estabelecimento de educação infantil que vocês conhecem que discute sexualidade para crianças de 0 a 5 ou 6 anos? Nenhum. Nenhum, porque não cabe. Só que eles constroem isso de tal maneira que no ano passado eu fui debater no colégio particular aqui de elite, o Santa Cruz, para mostrar que não é um problema só da escola pública, é até maior nas escolas privadas, diga-se de passagem. Eu fui debater sobre reforma do ensino médio e sobre a greve que estava sendo organizada naquela época, com todos os alunos do ensino médio, e os pais que se revoltaram contra a minha presença foram os pais da educação infantil, porque correu um vídeo na internet dizendo que a campanha nacional pelo direito à educação defendia a questão de gênero, e a gente defende sim. A questão de gênero, a questão de educação sexual é importante, é fundamental. E aí disseram que pelo fato da gente fazer essa defesa, a gente estava estimulando a sexualização de crianças na educação infantil. Ou seja, é claro que isso não teve nenhum respaldo, nem pela diretoria, nem pela comunidade do Santa Cruz, mas é dessa maneira que eles tentam criar o temor. E esse temor está em torno desse conceito do pânico moral, que a ideia do pânico moral, o que é? Se você não pode fazer o debate político, se você não pode fazer o debate pedagógico, você começa a jogar uma série de inverdades e começa a dizer que a sexualidade das crianças está em risco.
E quando as coisas evoluem, elas, dessa ideia do pânico moral, elas saem do debate pedagógico e entram até em casos infundados. Eu não estou dizendo que não acontece no conjunto da sociedade, mas não acontece em geral não, em praticamente todo o cenário educacional, que é a questão da pedofilia. Eles vão passando para essa acusação. E eles vão tentando construir ideias que são ideias que não têm nenhum amparo concreto na realidade. Por que eles utilizam o pânico moral? Porque o debate entre esquerda e direita, ele só mobiliza o núcleo central do bolsonarismo, ou o núcleo central do olavismo. Ele não consegue mobilizar a sociedade. Não acreditem na ideia de que a sociedade brasileira votou com toda a consciência no programa ultrarreacionário do Bolsonaro. Não votou. Foram vários fatores que determinaram o voto. Esse foi um fator. Agora, qual é o elemento central desse processo político que vocês enfrentam nas escolas? É que o grupo ultraconservador ou ultrarreacionário, que eu acho que é uma palavra mais adequada, ele segue os melhores manuais de estratégia de disputa de poder, que é melhor você ter um grupo coeso e completamente unido do que ter um grande grupo disperso. E parte significativa do erro que foi cometido no Brasil é que a qualidade do debate público ela se deteriorou tanto que o fato deles terem um grupo coeso, ainda que minoritário, parece que eles são muito maiores do que de fato eles são. E as pessoas vão se convencendo de que eles têm um poder que é um poder estratosférico, mas é simplesmente fruto do fato de que a gente não consegue criar linhas de relação que são linhas mais constantes. Bom, eu precisava dar esse panorama geral para mostrar para vocês o que de fato se opera na questão do Escola Sem Partido, para deixar claro o porquê que esse movimento está em decadência, que pode não ser aqui na cidade de São Paulo, mas é o contexto geral do Brasil. Antes disso, só para vocês terem claro como essa estratégia não é uma estratégia pensada só aqui no Brasil, a construção do que eles chamam de ideologia de gênero, que é a base para o pânico moral, é uma construção que ela é trabalhada e aprofundada por um pesquisador brasileiro, que é servidor público do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o Rogério Junqueira, que teve o trabalho de ler todas as súmulas papais e todas as discussões no Vaticano sobre a construção do conceito de ideologia de gênero, que está perdendo força com o Papa Francisco no seio da Igreja. A Igreja Católica vive, para quem conhece a Igreja Católica, uma guerra civil. E essa guerra civil que vive a Igreja Católica é uma guerra civil no sentido de que o fato de que o Papa ele é infalível, né, a ideia de que o Papa é infalível está em discussão, porque muitos setores mais conservadores da Igreja não seguem as posições do Papa Francisco, que não é uma pessoa progressista em termos do debate de gênero e educação sexual, mas ele não é um ultra-reacionário. E aí ele começa a criticar essa ideia da ideologia de gênero e ele chega ao ponto em que ele começa a abrir alguns textos da Igreja e isso subsidiou a pesquisa do Rogério Junqueira. Então, a ideia da ideologia de gênero surge na Igreja Católica, conquista espaço no Brasil entre os evangélicos, vira o grande tema, é o tema que vocês mais enfrentam nas escolas, muito mais do que a suposta doutrinação de esquerda ou marxismo cultural, a tal ponto que o Olavo de Carvalho faz o quê? Ele incorpora no marxismo cultural a ideologia de gênero, que antes estava solta. Eram dois conceitos que eram complementares e agora passam para o Olavo de Carvalho a compor o mesmo guarda-chuva. Bom, algumas questões bem claras. Essa é a forma como esse debate está sendo feito na América Latina. É o que está sendo feito no Peru, via ideologia de gênero e pânico moral. Na Bolívia, no Chile, na Argentina, o lema geral é não se meta com meu filho, né? Ou no Brasil, quem determina a educação do meu filho sou eu, o meu filho é propriedade da minha família, né? O que é de fato uma visão completamente equivocada, porque uma criança não pertence a ninguém, não pertence ao Estado, não pertence à família, porque a criança ela é
um cidadão pleno, que tem a tutela dos pais, que se chama juridicamente pátrio poder. Bom, qual é o cenário? O cenário é que na América Latina esse é o tema. Na Europa não é esse o tema. Na Europa, os movimentos nazistas, especialmente os partidos nazistas, fortemente o partido Alternativa para a Alemanha, ele faz exatamente o mesmo que se faz aqui no Brasil. Ele estimula que os alunos filmem os professores para mostrar que os professores cometem uma enorme doutrinação de esquerda. E lá a questão sexual não está em tema, não está em debate. O que está em debate é a doutrinação de esquerda. E uma suposta sobreposição da identidade nacional alemã que está sendo agredida pela identidade continental europeia, a tal ponto que o Alternativa para a Alemanha, ele critica uma tradição dos alemães, que os professores na Alemanha, quando fazem reunião de professores, pedem pizza. E eles vão dizer que é inaceitável que eles peçam pizza, porque pizza é italiana, e eles estão na Alemanha, tem que se pedir. Eu não estou brincando, é verdade. Quem quiser ver um vídeo sobre isso, inclusive, eu entrevisto uma pesquisadora alemã, professora e sindicalista alemã, professora da universidade, e lá tem uma regra que o professor da universidade de pedagogia, ele também tem que lecionar na escola de educação básica, né? Então, a maior parte dos universitários, dos professores universitários da universidade dela, lecionam dos dois níveis de ensino, educação superior e educação básica. E essa pesquisadora que já viveu aqui no Brasil, estudou na USP, né? É alemã, ela fala que essa questão da pizza foi a maneira que eles conseguiram desconstruir a Alternativa para a Alemanha. Porque é tão ridículo que virou piada. E quando virou piada, foi perdendo força, mas é um movimento extremamente poderoso. E o Alternativa para a Alemanha, para a gente não achar que o ultra-reacionarismo é um problema só brasileiro, já tem 20% das casas parlamentares alemãs. O Partido Nazista. É uma retomada do Partido Nazista. Então, não achem que o que acontece no Brasil é algo que está isolado do conjunto do mundo. O que acontece aqui tem respaldo, tem comunicação com o que acontece no mundo e tem particularidades, mas, em linhas gerais, o problema é um problema internacional, haja vista que o presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump, que tem todas as ideias ultraconservadoras e por isso é tão próximo do Bolsonaro. Bom, a questão concreta, e esse é um mérito nosso, a questão concreta é que o Escola Sem Partido hoje perde apoio entre os seus principais ideólogos. O Olavo de Carvalho já fez 3 vídeos dizendo que o Escola Sem Partido está errado, porque o Escola Sem Partido ele trabalha na questão da doutrinação, da antidoutrinação, e é impossível não doutrinar. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Está errado falar contra a doutrinação, porque eu posso querer fazer a doutrinação de direita nas escolas. E é exatamente isso que ele está agora propondo. Se vocês pegarem os últimos vídeos, a entrevista que ele deu para o Pedro Bial, para ser menos difícil assistir o vídeo do Olavo de Carvalho. Mas tem que conhecer o adversário, então tem que ver o vídeo dele. E não é nada, ele é astrólogo, não é filósofo, mas ele é o ideólogo do presidente da República. Então, não dá para a gente negar o fato de que ele, de alguma forma, conseguiu construir um bloco de poder. O Olavo de Carvalho ele vai dizer de maneira categórica que é importante fazer a doutrinação. O projeto foi arquivado no Congresso Nacional, graças a uma ação nossa, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com parlamentares, que a gente criou uma prisão regimental, porque quem domina a regra do jogo tem mais chance de ganhar o jogo. No futebol, por exemplo, você não pode jogar com a mão. Então, você tem que dominar a regra do jogo para poder atuar. A gente criou uma prisão regimental ao presidente da comissão, que é uma pessoa, o Marcos Rogério, que ele não é preparado para ser presidente de uma comissão, e nessa prisão regimental iria gerar judicialização. Se tivesse judicialização, o Supremo Tribunal Federal teria que decidir sobre Escola Sem Partido. E o Toffoli tinha se comprometido a não pautar o Escola Sem Partido no Supremo Tribunal Federal, porque ele não queria ter confusão com o Bolsonaro. Isso foi no dia 28 de novembro de 2018.
O resultado é que quando o Toffoli cede para o Bolsonaro, a gente tinha que criar um constrangimento para o Toffoli. E aí a gente criou esse constrangimento dentro do Congresso e iria judicializar, eles preferiram arquivar o projeto. A pergunta que eu quero fazer para vocês é bem simples. Por que que até agora o projeto não foi desarquivado? Por que que ele não foi desarquivado? Porque se for para voto hoje na Câmara dos Deputados, mesmo com o PSL tendo ampla maioria, a votação não está segura, não está fácil. E essa votação vai interferir no que é o principal para o governo, porque o governo é um governo ultra-reacionário, mas a agenda real é uma agenda ultraliberal. É acabar com os direitos, é acabar com a Previdência, é acabar com investimentos sociais. Então, o resultado disso é que seria dispersiva a pauta do Escola Sem Partido. Mas eu quero reiterar aqui o ponto. Escola Sem Partido vai perdendo força entre seus defensores, a tal ponto que o Fernando Holliday, aqui em São Paulo, tem dado declarações de que ele não apoia mais explicitamente o Escola Sem Partido, e o Arthur, mamãe falei, é até vergonhoso a gente dizer que Arthur Duval, até vergonhoso dizer que a gente tem um deputado que se chama Arthur, mamãe falei, mas enfim, é a realidade. O Arthur, mamãe falei, também já está recuando no seu apoio ao Escola Sem Partido. Agora, qual que é a boa notícia e a má notícia? A boa notícia é que eles vão perdendo força política, a má notícia é que eles já têm força social. E muitos professores vão sendo acusados e vão sendo pressionados nas escolas públicas. A campanha nacional pelo direito à educação está totalmente disponível. A gente, o Carlos conhece o caso do professor Heitor, a gente deu apoio para o professor Heitor, levou o caso do professor Heitor, que foi acusado de proselitismo de esquerda, porque ele não apresentou em sala de aula os benefícios do nazismo, porque não existem benefícios do nazismo, e um pai policial reformado disse que o nazismo gerou crescimento econômico. O professor Heitor ponderou que crescimento econômico numa máquina de guerra é quase que uma tautologia, sempre vai acontecer, só que o resultado do nazismo é dramático, é um sistema pautado na exclusão do outro, e que um professor não pode apresentar o assassinato, o homicídio como instrumento político, como sendo algo defensável. Afinal de contas, esse professor está submetido a algo que todos nós estamos submetidos, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil, e que não se pode fazer apologia ao assassinato. Ele foi totalmente desprotegido por alguns setores da escola, entrou numa situação de conflito, a gente levou o caso dele para a Organização dos Estados Americanos, e se alguma coisa acontecer com o professor Heitor, ele está protegido pela regra geral dos direitos humanos da OEA, ou seja, vai gerar um constrangimento para o Estado brasileiro. Então, a gente tem esses instrumentos, mas é muito importante que o sindicato construa instrumentos próprios e que a gente está totalmente disponível a ajudar e a participar desses instrumentos. O melhor instrumento é a gente expor os casos, dizendo que esses casos são absurdos. Isso é fundamental, porque isso vai gerar um caldo cultural, um caldo social, mostrando que o Escola Sem Partido, se for à frente, ele vai causar 3 prejuízos enormes para a sociedade brasileira. Primeiro prejuízo, ele vai quebrar aquilo que é fundamental numa escola pública e para o processo de ensino-aprendizagem, que é a relação entre professor e aluno. Vai estabelecer uma relação de desconfiança. Sem ficar discutindo aqui as questões relacionadas ao projeto pedagógico, etc. Basicamente, na relação entre professor e aluno, que são os dois sujeitos do processo de aprendizado, o Escola Sem Partido, ele quebra essa relação, ou seja, os alunos não vão conseguir aprender, porque a preocupação deles não vai ser aprender, vai ser confrontar o seu professor. Segundo problema que gera o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido, na sociedade do século XXI, tudo bem que a gente está discutindo no Brasil pautas do século XIV, do século XV, como se a Terra é plana ou não é plana. No processo eleitoral, eu tive a infelicidade ou a felicidade de enfrentar os terraplanistas, né? Porque eu era o candidato ao Senado da Educação, Ciência e Tecnologia, e aí ciência é um problema para eles. E aí os terraplanistas foram até minha casa, de forma simpática. Os terraplanistas são quase como o pessoal da educação domiciliar.
eles são mais educados do que a média do bolsonarismo, né? Muito mais educados, educação domiciliar, do que os terraplanistas, inclusive. Então, dá para ter uma relação de respeito mútuo, embora as pautas sejam totalmente equivocadas, na minha opinião, com todo respeito eu falo isso. Aí eles foram na minha casa me entrevistar e eles começaram a gravar o vídeo, e aí eu falei, olha, o terraplanismo não tem nenhum apoio na sociedade em geral, é uma margem, é um movimento de poucas pessoas. Aí o rapaz falou assim, não, tem muita gente que é terraplanista, inclusive os terraplanistas estão presentes em todo o globo, a gente já andou ao redor do globo. Aí eu comecei a rir e acabou a entrevista. Eu falei, agora você vai ter que deixar esse trecho. Ou seja, né, ele é um movimento. Outro dia eu tive o desprazer de ler. Eu tenho uma paixão, é uma paixão unilateral, porque eu sou é platônica, né? Eu sou apaixonado pela física, mas a física não dá a mínima bola para mim. Mas eu gosto de ler coisas de física. Eu tive o desprazer de ler as teses do Olavo de Carvalho sobre o Newton e o Einstein. Eu sei que é uma digressão, mas não sei se vocês sabem, a teoria da relatividade foi desenvolvida no Brasil, a comprovação científica, num eclipse na cidade de Sobral. Eu, inclusive, faço parte do movimento do centenário, que foi em 1919, do centenário dessa ocasião. Fui para a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, na atividade em Sobral. E aí um professor inglês chegou e falou assim, eu não sei o que acontece no Brasil, porque graças ao Brasil, ao céu do Brasil, como dizia o Einstein, né, se descobriu a tese fundamental para um eclipse solar da teoria da relatividade, e vocês aqui de fato estão discutindo terraplanismo. De fato a gente está discutindo terraplanismo. Agora, qual que é o fator que isso tem a ver com escola sem partido? Essa escola, no século XXI, em que o professor e o aluno estão numa relação de desconfiança, não vai ser uma escola capaz de dar uma aula significativa, uma escola de fato capaz de ensinar os estudantes. Na educação, a relação é de ensino-aprendizagem, mas o motor da aprendizagem é a atividade do ensino. Eu acredito, como os grandes pesquisadores de didática, de pedagogia, que o aluno constrói, e a própria neurociência, o aluno constrói o conhecimento a partir da interação dele próprio com o professor. O sujeito do processo de aprendizado de cada um, inclusive, como dizia o Paulo Freire, que o educando aprende com o educador e o educador aprende com o educando, mas esse processo, em termos substantivos, acontece dentro de cada um. O problema é que um professor com medo não vai conseguir exercer a atividade de ensino. E se ele não exerce a atividade de ensino, o aluno não aprende. Ou seja, o Escola Sem Partido, e esse é o segundo ponto, esse é o que mais mobiliza pais quando a gente conversa com os pais, vai dar uma educação medíocre. E se tem algo que o pai mais teme do que o pânico moral, é que o seu filho seja medíocre. E aí a gente diz claramente que o Escola Sem Partido é um instrumento de mediocridade. Agora, o terceiro problema do Escola Sem Partido é o que de fato a ultradireita quer. O que a ultradireita quer? Ela quer transformar o espaço escolar e a educação num mecanismo de propaganda. E não é mais num mecanismo pautado na Constituição Federal de preparação plena do cidadão, preparação para o exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho. É o tripé da Constituição Federal. Todo professor, quando entra em sala de aula, tem que garantir a preparação plena do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e seu preparo para a vida produtiva que se dá no mundo do trabalho. Não é preparação para o mercado de trabalho. Está muito além do mercado de trabalho. É, inclusive, ter a consciência que toda atividade humana orientada a um fim é trabalho. Aqui a gente está trabalhando, inclusive, todos nós. A gente está tendo um esforço vital para poder dialogar sobre a questão da escola sem partido. Bom, qual que é o problema? É que o bolsonarismo quer reduzir a educação a uma estratégia de propaganda. E é por isso que o Olavo de Carvalho não quer a escola sem partido. Porque, diferente de nós, ele quer doutrinar. Eu tenho convicção de que todos os professores aqui não querem doutrinar, eles querem ensinar. E todos nós, porque nós somos honestos, a gente vai dizer que nós não somos neutros, porque não existe neutralidade em relação ao conhecimento. O Paulo Freire, com muita decência,
e com a beleza que representa o Paulo Freire talvez seja o pedagogo mais estético de todos os pedagogos, junto com Montaigne, na minha opinião, com Erasmo, com Comênios, né? O Anísio Teixeira era um homem da política educacional, mas o Paulo Freire era um homem do processo de ensino-aprendizagem, né? do processo de leitura do mundo. Tem alguma coisa mais bonita do que dizer que o que a gente está construindo é uma leitura do mundo? Mais poética. Então, Paulo Freire era um homem poético. E o Paulo Freire, como sendo um homem poético, ele dizia que, isso na Pedagogia da Esperança, que nenhum professor pode doutrinar. A doutrinação, ela é contrária ao processo de aprendizado, ela é contrária à pedagogia do Paulo Freire. Por que ela é contrária à pedagogia do Paulo Freire? Porque quem doutrina não entende o outro como sujeito. Vocês percebem que há uma contradição na própria lógica do pensamento do Paulo Freire? A doutrina é a impossibilidade de reconhecer o outro como sujeito. Porém, se você reconhece o outro como sujeito, você não pode ser neutro em relação àquilo que você está dizendo. Por quê? Se você disser que você está sendo neutro, você não está sendo honesto. E quem não é honesto também não consegue ensinar. Entendem esse processo? O problema é que a pedagogia que eles querem, pedagogia não, o que eles querem apresentar nas escolas, e aí eu já estou partindo para o final, é uma questão extremamente covarde, porque o que eles querem fazer com as escolas é um instrumento de dominação. A tal ponto, e aí eu fiz uma crítica aqui, o Rudá sabe disso, eu falei na cara do Wellington Dias, na cara do Rui Costa, na cara do Camilo Santana, e eu estou citando os três porque são três pessoas que, em geral, têm posições de centro-esquerda. E são filiados a um partido de centro-esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, que me chamou para uma ocasião para debater, graças a Selma Rocha, que já esteve com vocês, mesmo eu pensando diferente, me chamou para debater sobre pedagogia. E eu cheguei lá, e assim que eu comecei minha fala, eu não posso aceitar que governadores, não só de centro-esquerda, que governadores ou governantes do Brasil acreditem que um policial militar é melhor educador do que um professor. A militarização de escolas representa o quê? Representa uma dicotomia entre a pedagogia, que é o nosso saber, contra a disciplina autoritária como estratégia de ensino. A disciplina autoritária não ensina. A disciplina autoritária submete. Um aluno submetido, ele vai ser capaz de reproduzir, vai ser capaz até de prestar bem os exames de larga escala, mas ele não vai ser capaz de fazer um texto próprio. Ele não vai ser capaz de colocar suas próprias ideias. Esse aluno é um aluno que vai reproduzir as verdades que são ditas pelos seus professores militares. Quando vocês podem dizer, bom, mas tem ótimos colégios militares que deram ótimos alunos. A escola no Brasil, ela era extremamente elitista e também deu ótimos alunos. O problema não são as exceções. O nosso desafio num país de 200 milhões de habitantes é construir boas regras, não glorificar as exceções. E o nosso debate ele é tão ruim que a gente sempre está debatendo exceção. O aluno da periferia que entrou na universidade pública. Eu admiro demais o aluno da periferia que entrou na universidade pública, mas eu quero que todos os alunos da periferia estejam na universidade pública. O raciocínio, ele tem que ser o raciocínio universal. E boa parte do nosso problema, eu assisti na minha casa, com meu filho, um filme que eu acho que todo mundo deve assistir, que é o filme Selma, que mostra o trabalho do Martin Luther King na luta pelos direitos civis. Todo o tempo o Martin Luther King ele não está falando, ele não está excluindo o fato do racismo ser estrutural, mas ele sempre está dizendo que é preciso, a partir dessa injustiça, buscar uma universalidade. Ele queria, e acho que essa era a beleza da mensagem dele, ele queria uma ação afirmativa que estiver pautada essencialmente no direito, que era o direito de estudar, o direito de votar. Ou seja, o que ele queria era que a ação afirmativa reconhecesse estruturalmente o direito dele e da população afro-americana de poder ser cidadão americano, que não é.
Até hoje não é. E o nosso país é um país perverso porque tem um machismo estrutural, tem um racismo estrutural, e esse machismo, esse racismo estrutural, ele acontece de maneira diferente do que acontece lá. Eu não estou entre aqueles que ficam discutindo qual é o racismo e o machismo que é mais perverso, porque todos são perversos de maneira específica. O nosso desafio como sociedade tem que ser superar essa realidade. E o que o Escola Sem Partido quer e o que esses movimentos ultraconservadores querem é o quê? É eliminar essas questões. É dizer que a discussão que está sendo feita de democratização da sociedade, ela não cabe, porque não existe espaço para essa sociedade se democratizar. E eles querem utilizar o espaço da escola para fazer o mecanismo de propaganda deles. Bom, para finalizar, o que eu vejo em termos de tendência política? Primeiro, eles perderam apoio dentro dos seus próprios militantes, porque, e vocês devem ter percebido, o próprio Bolsonaro não tem mais falado sobre escola sem partido, que foi um mecanismo importante para ele no processo eleitoral, porque eles agora têm uma função específica para a educação, que é a doutrinação. Segundo, uma tendência que essa tendência pode não ter só escola sem partido, mas vai continuar tendo ataque à escola, e vai continuar tendo ataque aos professores. Por quê? A escola pública como espaço, ela pode ser um espaço de resistência. E os professores como profissionais, eles são um espaço de resistência. Eu dei uma entrevista uma semana atrás para a Carta Capital, em que eu dizia que para as outras áreas, resistência é palavra de ordem. Para nós, resistência é a realidade cotidiana da vida. Todos os dias os professores resistem a péssimas condições de trabalho, a baixa valorização dos profissionais da educação, a ausência de uma política de carreira, e agora o novo sistema de previdência que é ruim, é terrível, é péssimo, e mesmo resistindo, a gente está lá nas escolas realizando o nosso trabalho. E tem muita escola pública que todas tiram leite de pedra, mas que tira leite de pedra e que constrói coisas belíssimas em São Paulo. E esse é o trabalho de vocês. Esse é o trabalho que eu conheço particularmente do Carlos, ou então da Dre Pirituba, como cidadão piritubano, né, eu circulo mais por lá. Graças também, né, ao contato com pessoas espetaculares que militam ali na região. O fato é que a gente tem que ter clareza que o que está em debate hoje no Brasil, o ataque que está sendo feito com a educação domiciliar, que a educação domiciliar é desse tamanhinho. Aliás, não é nem desse tamanho, é menos do que isso, ela é ínfima. Mas o objetivo qual é? É desconstruir a escola. O objetivo da educação domiciliar não é fazer com que os alunos estudem em casa, é dizer que a escola é um espaço de perdição, de desvirtuamento, é desconsiderar a escola. E para que se quer desconsiderar a escola? Porque é na escola que a gente está democratizando a sociedade. A função da escola é democratizar a sociedade. Por que querem tirar o poder dos professores? Porque não tem nenhuma categoria no Brasil que se mobiliza mais do que os educadores. Vocês vão dizer, mas a gente se mobiliza pouco, a gente se mobiliza mal. Vai na reunião de professores nas escolas, tem um monte de gente conservadora. Que acaba caindo nesse conto do vigário, acontece. Só que olhem para as grandes manifestações. Olha aqui o debate do Sampaprev. Qual foi a categoria que de fato segurou a questão para que a derrota não fosse mais retumbante? E perder nesse momento histórico não necessariamente é demérito. Perder nesse momento histórico, o que é? Perder nesse momento histórico é estar enfrentando uma luta contra a corrente e que o interesse concreto, e esse é o inimigo principal, na minha opinião, é o mercado financeiro. O Delfim Neto, e aí com isso eu finalizo, se vocês me deixarem aqui, eu fico falando com vocês até amanhã. O Delfim Neto, eu divulguei, o Delfim Neto, não considero ele um guerreiro do povo brasileiro, como muita gente disse no passado recente. O Delfim Neto foi um ministro da Fazenda com inúmeros problemas. Graças à cidade de São Paulo, começa a desconstrução do milagre econômico, com o livro do Lúcio Kovarik e do Vinícius Brandt, que chama São Paulo, Crescimento e Desigualdade, em que eles mostram que o regime militar, o milagre do regime militar, só estava criando mais desigualdade, o bolo estava crescendo e não estava sendo distribuído,
Mas o Delfim Neto, ele dá uma entrevista no Roda Viva que é definitiva. Ele vai dizer que o problema do mundo, hoje, são os financistas. E ele disse que em 29 os financistas quebraram o mundo. Sempre quando se quebra a economia, o que emerge são governos ultra-reacionários. Nazismo, fascismo, bolsonarismo. E é assim que existe a realidade do processo político. Por quê? No horror econômico, as pessoas buscam segurança. Normalmente erram na avaliação. Mas elas não erram achando que estão errando, elas erram achando que estão acertando. Não vai gerar mais segurança. Agora, o que o Delfim Neto fala com precisão sociológica? Ele vai dizer que quando uma pessoa comete um crime, normalmente ela volta para cometer o mesmo crime, se ela não é pega. E os financistas voltaram. E depois da crise de 2008, nas palavras do Delfim Neto, o ajuste não foi feito sobre os super ricos. O ajuste foi feito sobre a classe média. E o problema de desemprego que a gente enfrenta no Brasil também está sendo enfrentado em todo o mundo desenvolvido. Qual é a diferença? É que para nós é mais dramático, porque a gente não tem um estado de bem-estar social para permitir que a gente tenha uma vida, no mínimo, quase digna. Porque quem vive o drama do desemprego mata um leão por dia e no final do dia vai colocar a cabeça no travesseiro e vai se sentir humilhado. Porque a ética do povo brasileiro é a ética do trabalho. As pessoas querem trabalhar, elas querem dar as condições de vida para a sua família. E aí o resultado disso, na frase do Delfim Neto, é que os economistas convenceram a sociedade que eles são cientistas e que não existe ciência econômica. Essa é uma posição antiga do Delfim Neto. O que eu quero dizer para vocês? A gente tem que entender que está sendo feito um ataque à escola. O Escola Sem Partido, na minha opinião, é mais um sintoma do que a causa. Está sendo feito um ataque ao professor, e o que a gente tem que fazer, e é duro fazer isso, é erguer a cabeça e dizer que a questão da educação tem que ter predomínio da pedagogia, tem que ter predomínio do saber pedagógico, tem que ter predomínio da ciência da educação. Por quê? Porque os economistas atuam na nossa área, especialmente no Ministério da Educação, ou os advogados, ou os médicos, desde que foi fundado o Ministério da Educação, e a situação da educação não mudou, por uma questão muito básica, eles não conhecem a escola pública. E quem não conhece a escola pública não pode ser gestor público de educação. E não pode ser gestor público de educação, porque não sabe o desafio que se enfrenta e o que é tirar leite de pedra. Fez diferença a gente ter tido um presidente que passou fome. Fez diferença. Esse é um fato que ninguém pode discordar, nem o Paulo Guedes discordou. Não sei se vocês viram a última declaração do Paulo Guedes, dizendo que, além de inocente, no Tribunal de Contas da União, além de inocente, o Lula, ele fez maravilhas com o Bolsa Família. Faz diferença, porque a cabeça das pessoas está onde os pés delas pisam. E a nossa cabeça, na gestão educacional, tem que estar na escola pública. Esse é o chão que a gente pisa, esse é o lugar que tem inúmeros problemas, que muitas vezes mata a nossa confiança de tanta dificuldade que a gente enfrenta, que a gente vive o estresse. Os professores são as primeiras vítimas no mundo, mas principalmente no Brasil, da maior epidemia hoje de doença psiquiátrica, que é a síndrome de burnout ou de burnout, depende de como se fala. Isso acontece porque a gente tem que matar um leão por dia. E quem mata um leão por dia tem que ter o direito de poder dizer quais são os caminhos que devem ser tratados e que devem ser desenvolvidos para a educação pública, enfrentando a economia e dizendo que a gente tem que ter mais recursos sim para a educação. Então, para finalizar, eu não quero dizer que o Escola Sem Partido é super poderoso, porque ele não é. O objetivo do Escola Sem Partido está dentro de um contexto geral de enfraquecer a escola pública, enfraquecer os professores. A gente só vai mudar esse cenário não entrando na onda deles, mas dizendo que o lugar da educação é o lugar da pedagogia, é o lugar da ciência pedagógica, é o nosso lugar. Isso significa conversar com pais, conversar com professores, fazer gestão democrática, porque é nisso que a gente acredita. Mas a nossa palavra tem que se fazer valer, e ela nunca se fez valer na história da República Federativa do Brasil, por melhor que nós já vivemos fases, mas foram fases que não deixaram raízes tão profundas
a ponto da gente ter tranquilidade nesse momento. E a gente tem que partir agora para ter o domínio da área, se arrogar o domínio da área. Não no sentido de excluir o outro, porque a gente não tem essa perspectiva, mas no sentido de afirmar que a gente tem o que dizer sobre a nossa realidade e sobre as escolas públicas. Então, força para a escola pública, luta pela escola pública e luta pela profissão docente, que sem ela a gente não vai dar um passo à frente. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou levantar com eles, tá? Gente, eu, em nome do Cinesp, acho que de todos os presentes aqui, eu quero agradecer imensamente as suas reflexões, a sua emoção, porque a gente precisa, sim, de informação, mas também precisa de muito estímulo para matar esse leão, de verdade. Então, eu te devolvo o microfone para falar tchau para esse povo. Gente, bom, primeiro, obrigado. Vocês devem ter percebido, aliás, esse é um problema, né? Porque eu sou tímido, então agradeço o gesto carinhoso de vocês. E o que eu quero dizer é que eu não quero estar em outro lugar que não seja esse lugar. Esse lugar de conversar com os profissionais da educação, de conversar com os professores, de estar em um sindicato que tem a coragem de ter reflexões, que forma politicamente os seus membros, os seus filiados, um sindicato que conta com a assessoria de um sociólogo incisivo como o Rudahit, mas eu quero dizer principalmente que a questão da educação, o poder da educação tem que estar na nossa mão. A gente teve uma péssima formação política, que a gente ainda não aprendeu que discutir sobre política é discutir sobre poder. O exemplo mais claro que eu tenho, na minha opinião, é a maneira como se ensina e como se também trabalha no senso comum sobre o Maquiavel. O Maquiavel, ele era um filósofo que simplesmente pensava na questão do poder. Só que se critica moralmente o Maquiavel, e também se critica moralmente o Marx, se critica moralmente o Hobbes. Por quê? Porque não querem dar para nós a chance da gente descobrir como se alcança o poder. A questão nossa, o que diferencia a gente, não é a luta pelo poder, porque todos têm que lutar pelo poder. Tem um livro do meu orientador, o Carlão conhece, porque é do nosso grupo de pesquisa, que é Educação como Exercício de Poder, o Vitor Henrique Paro. E a educação, ela tem que ser um exercício de poder. Sabe o que diferencia o nosso exercício de poder do exercício de poder de quem hoje utiliza o Estado brasileiro, a República, para, na verdade, a fazer com que a República atenda seus próprios interesses? É que a gente quer exercer o poder para fazer com que a educação seja um caminho para a justiça social. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente acredita que aquele aluno, tendo a melhor educação que a gente vai poder desenvolver junto com ele, no exercício do ensino e ele no trabalho do aprendizado, que ele vai ser um agente de mudança da sociedade brasileira. É dessa maneira que a gente tem que olhar para os nossos alunos, é dessa maneira que vocês olham para os nossos alunos, e é dessa maneira que a gente vai fazer com que a Constituição Federal, de fato, saia do papel e vire uma realidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi ótimo trocar energia, porque quando a gente está conversando, a gente está também trocando energia. Tenho total disponibilidade para quem discordar, me procurem nas redes sociais, vamos conversar. Eu converso com os terraplanistas e com o pessoal da educação domiciliar, vai ser muito mais tranquilo. Prazeroso é conversar com todo mundo, mas vai ser muito mais tranquilo e edificante conversar com vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a campanha nacional pelo direito à educação, ela não é uma aliada, ela é parte da própria luta do Cinesp, e o Cinesp é parte da nossa luta de fazer com que a educação seja um caminho para a justiça social e que esse país tem que ser um país justo. É para isso que a gente quer acessar o poder, a gente quer ter acesso ao poder para poder exercer o poder e transformar a nossa sociedade.
Não abram mão de disputar o poder, não abaixem a cabeça, não aceitem uma realidade que o professor sempre é diminuído na sociedade. Enfrentem como vocês enfrentam todos os dias e matem um leão por dia, porque esse é o único caminho que a gente tem para poder, de fato, ser sujeito numa sociedade tão desigual, tão estruturalmente machista, homofóbica, racista, elitista, mas essa é a nossa sociedade, é ela que a gente vai transformar. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Gente, muito obrigada mesmo. A gente desfaz a mesa e eu chamo o nosso presidente Luiz para a continuidade da reunião.